Iniciamos a análise para comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias do Flamengo dos principais sites do Brasil. Vou começar com o Portal GE, falando um pouco desse jogo entre Flamengo e Grêmio. A operação Jorginho, volante, via peça-chave de Felipe Luiz e ganha atenção especial para esse jogo para Flamengo versus Grêmio. Segundo a reportagem, pode ser relacionado até começar o jogo. Eu não sei qual o grau, segundo a reportagem, diz que ele não teve nada, só foi um incômodo. Aí fica a critério de Felipe Luiz preservar ou não o jogador. Joga demais, é um jogador fundamental do esquema tático. É um cara que tem um poder de liderança, sabe liderar muito bem o time e conseguir que o Flamengo siga a vitória. E a vitória é muito importante. O Flamengo chega. O Flamengo tem aquela gordura, mas o Flamengo também tem que tomar cuidado. Vem a Libertadores, que é muito mais importante ainda que o brasileiro. O Flamengo já conseguiu ter a sua vantagem, é o que eu estou falando. O Flamengo tem 1-0, 1-0 ganha o jogo e garante 3 pontos, é o que o Muricy falava, eu acho corretíssimo. E o Flamengo acontecendo com o revés, também tem que estar na liderança. Então também tem que tomar um cuidado especial com jogadores visando a Libertadores. Mas se ele tem condição de jogo, com certeza o jogo do Flamengo é fundamental para o Flamengo dar aquela pressão inicial, tendo o time bem, bem vários jogadores bem conhecendo um ao outro ali dentro de campo. Então é importante manter a base do time. Isso aí é fundamental para que o Flamengo cada vez fique melhor, ter o entrosamento dos jogadores. Essa é a palavra, entrosamento. E aquele negócio, o Flamengo vai ser um bom primeiro tempo uma vez com vitória, no segundo tempo ser próprio jogador, entre com outro jogador no segundo tempo, assim não forçando demais o jogador, mas jogando 45 minutos cada tempo. Vamos para outra notícia do Flamengo, agora é relacionado ao jogo. Deixa eu só posicionar aqui. É muita propaganda para você ler uma reportagem, vamos lá. Flamengo versus Grêmio, aonde assistir ao vivo as escalações. Veja também desfalque, apertagem e outras informações do jogo válido pela 22ª rodada do Brasileiro. TV Globo e Premiere transmite o jogo. O jogo começa daqui a pouco, às 4 horas. E o Flamengo, vamos ver como vai o Flamengo segundo a notícia do GE. A tendência é que Felipe Luiz utilize a base do time, que considera força máxima. Jorginho deve ser a única mudança por questão de controle de carga. Ala é quem ganha força para jogar no meio ao lado de Saúl e Arrascaeta. No ataque, trio dos últimos jogos deve ser titular. Prata, Lino, Pedro. Na lateral direita, Royal pode ser uma opção. Tani pode ser surpresa na zaga. Vamos lá, segundo a escalação, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Saúl, Arrascaeta, Prata, Samuel Lino e Pedro. O Royal pode entrar no lugar do Varela e o Danilo no lugar do Léo Ortiz. Eu creio que isso aí acho que seria uma opção para o segundo tempo. Acho que mais tempo, mais time ficar entrosado é melhor para o Felipe Luiz. Ainda mais vai ter a Libertadores para frente. Claro que vai ter um controle de carga, como falado no caso do Jorginho, que o Flamengo precisa fazer. Então tem que ter muita sabedoria, muito estudo, muita coordenação com os médicos, coordenação com a preparação física. Isso aí é tudo importante para que o Flamengo coloque o melhor time em campo. Vamos para o Grêmio. Mano Menezes tem uma extensão de lista de desfalque, ganhou o acréscimo de Alisson. O atacante sofreu entorse no joelho e abre uma dúvida na equipe. Pavon e Carlos Vinícius são os mais contatos para a vaga no ataque. Sem Balbuena, também machucado, Wagner Leonardo volta a compor a dupla de zaga canhoto com Kermanen. Totti retorna de suspensão no meio campo. Provável time do Grêmio é Thiago Volpe, Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kerman e Marlon. Totti, Cueja e Edenilson. Pavon, Carlos Vinícius,
Christian Oliveira e Brian White. É isso aí, o Grêmio vem com um time, é que eu digo, é um time bem experiente, não é um time pouco, porque o Flamengo não pode entrar naquele negócio com Vitória e da Céu, vai ser um jogo fácil, não sei o que não vai mal, que é um time bem rodado. Marco Rocha é um bom lateral direito, Marlon é um bom lateral esquerdo, também tem que tomar muito cuidado com esse dois jogador. Pavão já jogou no Boca Juniors, é um cara que tem velocidade. Edenilson, internacional, Atlético Mineiro, é um jogador bem experiente. Coelho a gente conhece muito bem, ele marca muito forte. O Totti já jogou no Santos, é um volante que sai muito bem do jogo. Tem um Vila Sante que ele não está utilizando, que eu acho também um baita volante. Então, primeiro tem que tomar cuidado com o Grêmio, sim, é um time perigoso, traiçoeiro. Então, obviamente, tem que jogar o seu futebol. Interessante que eu vou jogar com 3 volantes, 2 pontas. Então, vai com um time bem fechadinho, puxando contra-ataque. Então, o Flamengo tem também ter, não errar passe, controlar o jogo. E vai ser as jogadas que fez contra o Vitória. As jogadas de transição, muita movimentação, achar os espaços para conseguir fazer o gol no Grêmio. Espero que, como foi com a Vitória, em 15 minutos o Flamengo já liquida o jogo e ali controla o ritmo de jogo. Essa é a minha torcida, mas eu tô também naquele de Moisés Ramalho, acho que essa vitória dele é muito válido para esse momento. 1-0 ganha o campeonato e o Flamengo só precisa dos 3 pontos. Então, se for de 1-0 ou 8-0, importante que o Flamengo faça. E essa é a minha torcida, é isso que eu espero que aconteça no Flamengo. Vamos para mais notícias saindo do portal GE, entrando no portal Coluna do Fla. Estudiante perde para o Central Córdoba e se complica no Argentina antes de enfrentar o Flamengo. O Estudiante é um time perigoso, perdeu por Central Córdoba por 2-0 no perdeu por Central Córdoba 2-0 jogando fora de casa. E também tem que tomar cuidado. Eu só quero achar a parte aqui. Assim, ó. Antes de enfrentar o Flamengo, o Estudiantes sofreu um revés importante no Campeonato Argentino. Isso porque a equipe estacionou nos 12 pontos. Perdeu a segunda colocação para o Central Córdoba e dispensou a oportunidade de assumir a liderança do torneio. Então quer dizer que eles estão lá na ponta brigando pelo título lá. Não quer dizer que eles estão lá embaixo não. Então é um time que é perigoso, o Flamengo tem que tomar cuidado, preservar o jogador. Por isso que eu falo em relação ao o Jorginho, se ele não está 100%, o Flamengo tem que ter um controle específico de carga. Como para mais notícias do Flamengo, esse técnico do Manchester United surpreende e revela fantasy ídolo do Flamengo. É um bom treinador esse cara, é excelente treinador. Treinou para esse Saint-Germain, fez o PSV da Holanda, fez um bom trabalho de ir para o Manchester. Quando saiu do Manchester, está no Bayern de Leverkusen da Alemanha, melhor falando. Que tem o acho que é assim que fala, mencionou que acompanhou a Copa do Mundo de 1982. Então o Flamengo tem que... É um treinador assim, que acompanha o futebol brasileiro e é um nome pro Flamengo também futuramente como treinador buscar. Então é bom que cada vez mais a marca Flamengo está querendo poder lá fora, principalmente com o treinador, jogador. Isso aí enriquece mais o Flamengo e é bom demais isso acontecer, que fica mais fácil para o Porto negociar jogador. Vamos para mais notícias do Flamengo, do Coluna do Fla. Técnico do
Uruguai revela o estado de saúde de De La Cruz do Flamengo e explica a ausência. Assim, pode ser nada ou pode ser uma coisa, um problema no Flamengo. Dentro da reportagem aqui, tá fala que ele diz, vamos lá, para vocês entenderem. O processo do De La Cruz é o seguinte: mesmo sendo reserva, ele não será convocado. Ele explicou o motivo porque, obviamente, entendemos que ele está saudável e vimos jogar desde a lesão. E acreditamos que é melhor para um jogador começar a ter minutos quando está plenamente saudável. Então, então o melhor que podemos fazer é tentar garantir que ele conclua o processo de reintegração ao futebol competitivo para que possa jogar de forma consistente pelo seu clube e não obrigá-lo a jogar pela seleção sem antes jogar pelo clube. Então, aí cria um problema para o De La Cruz, um problema para o Flamengo. Já ouvi um propósito que ele queria voltar por River Plate e tenta esse time do Flamengo, que é difícil que ele vai ter, achar um espaço ali. Vai ter um jogo ou outro ele vai jogar, mas ele sendo reserva, e uma Copa do Mundo se aproximando pode criar um momento de confusão para o jogador De La Cruz, que vai ficar naquela ânsia de jogar para ir para a Copa do Mundo e não tendo espaço no Flamengo. Então pode gerar um conflito ali que tem que ser bem administrado pela comissão técnica do Flamengo, pelo Felipe Luiz, e todo o departamento psicológico, tudo para que ele entenda que vai ter um processo de rodízio no Flamengo, ele vai ter sua chance e ele é um jogador fundamental para o Flamengo. Então o Flamengo tem uma peça como o De La Cruz e é lugar no banco, com Jorginho e Saúl no time titular, trabalhar a cabeça dessas pessoas que vivem emoções diferentes, Copa do Mundo, seleção, é algo assim que pode ser nada, como eu falei, ele falou, mas ele entrando, jogando bem, é convocado. Ou pode ser um problema para o Flamengo que o jogador fique insatisfeito e queira se transferir. Então vamos ter calma, vamos ver esse processo de De La Cruz, como vai acontecer no Flamengo, como vai desenvolver esse quesito aí, que eu creio que De La Cruz quer muito ir para a seleção, é um jogador amado lá na seleção. Foi por causa da seleção que a Arrascaeta convenceu ele ter vindo para o Flamengo. Então, o Flamengo tem que saber controlar esse quesito. Vamos para mais notícia. Paquetá chega a terceiro jogo seguido, marcando o gol e comanda a vitória do West Ham sobre o Nottingham. Acho que é assim que fala. Importante, Paquetá, que foi um jogador especulado pelo Flamengo, o desejo da torcida sonha com ele. E ele fazendo gol 3 jogos seguidos. A multa dele é 325 milhões de reais. Tem o time, o Aston Villa está querendo contratar ele também. Mas é um jogador citado pelo Flamengo como contratação. São 47 milhões de libras, cerca de 345 milhões, de acordo com a coluna do Fla aqui. Se ele ir para o Aston Villa, o Flamengo vai ganhar 14 milhões de reais pela transferência dele. Então é um jogador que pode render lucro para o Flamengo, mas principalmente para a vinda dele para o Flamengo, 325 milhões, 345 milhões é muito dinheiro. É um jogador que joga muito, 3 jogos, 3 gols, esse aí encaixaria muito bem no Flamengo, mas tudo tem que ser bem administrado. O Flamengo não pode entrar também em um clube que gasta demais, tem um gasto muito grande em contratação e não consegue sustentar isso. Então o Flamengo que resolveu por crescido de administrativo, pensar na questão administrativa primeiro, depois você pensa no grande jogador para o Flamengo. Então o Flamengo pode juntar dinheiro para o ano que vem contratá-lo, alguma coisa assim, mas tem que ter cautela também. Vamos lá, Gerson pode sair do Zenit quase 2 meses após deixar o Flamengo.
Kubrick Saltido tenta a contratação de Gerson do Zenit. É que assim, antes pra ele ir pro Zenit, esse Kubrick já tinha tentado contratar ele, só que ele tinha dado a palavra, cumpriu a palavra dele. Aí agora está a negociação entre os dois clubes. Isso é normal no futebol, se o clube realmente é todo pelo jogador, vai contratá-lo, vai trazer para o seu clube. Isso aí não é novidade. Eu lembro até do técnico do Manchester United, que eu acabei de falar, e pagou $500 milhão para tirar o Under do PSV da Holanda e trazer para o Manchester United, e o jogador não vingou lá. Então isso aí é muito normal, os clubes que é um jogador específico contratar ele, pagar milhões para a contratação deles. Então é muito normal isso. Essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.